Olá, meu nome é Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série onde a gente está fazendo um jogo estilo Vampire Survivors e hoje a gente vai falar da câmera do nosso jogo. Na questão da câmera, ela vai ser bem diferente na verdade do que a gente já viu de câmera em outros jogos que eu trouxe aqui, em outros vídeos que eu trouxe aqui, porque quando a gente está falando de jogo nesse estilo do Vampire Survivors, a gente está em um mapa infinito, a gente vai interpretar aqui quando eu tô falando como infinito. Então, quando a gente quer spawnar algum bicho, a gente vai ter que usar as coordenadas da nossa câmera para os inimigos sempre spawnarem ao redor do nosso personagem e não em pontos aleatórios da sala, ok? Pra gente entender um pouco melhor, eu fiz aqui um projetinho onde, se eu apertar P, a gente vai ver essa área aqui, branca, é a área que seria a câmera, quando ela tava com zoom, quando a gente estiver com o nosso jogo normal, e eu só fiz uma câmera que dá um zoom out. Então, a gente pode perceber que sempre que spawna inimigo, eles spawnam ao redor dessa área da câmera. Então, se eu ficar aqui parado, eles estão spawnando, independente de onde eu ande, eles estão spawnando nessas áreas ao redor. Então, na esquerda, na direita, em cima ou embaixo. E outra coisa também é muito importante, que eu acho que é uma coisa muito legal, que na verdade tem nesse jogo estilo Vampire Survivors, que é uma coisa que eles implementaram, é que você sempre tem essa ideia, você sempre tem esse sentimento que você tá cercado com os inimigos. E do jeito que eles fazem isso é o seguinte, vamos pegar esse inimigo aqui que tá na direita. Se eu me afastar muito dele, ele lupa e vai parar pro outro lado. Então se eu continuar seguindo, eu vou ver ele na minha frente. Isso acontece com todos os inimigos, da mesma forma que de cima, se ele tá muito em cima de mim, ele vai ficando muito longe, ele vem parar embaixo. Então a gente nunca consegue escapar dos inimigos, eles sempre estão um passo na nossa frente, eles sempre estão nos cercando. O único jeito da gente combater eles é lutando mesmo, não tem como escapar. Isso aqui é uma coisa também muito importante. Então a gente tem que pensar nessas duas coisas por enquanto, quando a gente for falar da câmera. Então a gente tem que ver que a câmera é o lugar onde a gente usa para spawnar eles, e a câmera é onde a gente define para que a gente não consiga fugir deles. Então a gente sempre vai estar cercado, isso aqui é uma coisa bem importante mesmo. Então, com isso em mente, vamos programar a nossa câmera, ok? Então, aqui a gente tem o projeto que a gente estava mexendo da última vez. Para começar, vamos definir o tamanho da nossa câmera e a nossa viewport, ok? Então, vamos vir na Room, a gente vem aqui em Propriedades, a gente vai vir em Viewports e Câmeras, a gente dá Enable Viewport e a gente vem na Viewport 0. Aqui a gente vai poder escolher o tamanho da nossa câmera, ok? O tamanho da nossa câmera. Eu tenho um vídeo que eu fiz aqui no canal onde eu falo bastante sobre câmera, viewport, a relação entre os dois. Tá aparecendo um card aqui. Talvez seja importante vocês checarem se vocês quiserem saber um pouco mais a fundo, entender um pouco mais como funciona. Mas a relação entre a câmera e o viewport sempre tem que ser um número que dividido dá um número inteiro. Então vamos supor, eu tenho uma viewport de 1000 e minha câmera tem que ser, por exemplo, 500. Se eu dividir 1000 por 500, é 2. Se eu dividir 1000 por 250, é 4. Então aqui a gente vai usar o seguinte, eu vou usar a viewport de 1280 por 720. O meu monitor ele é 1360, então eu não tenho como colocar 1920, mas se o monitor for Full HD, você pode colocar 1920 por 1080 e a câmera eu vou colocar 320 por 180. Então é uma câmera não muito grande. Por enquanto eu vou pegar e eu vou arrastar o meu personagem aqui para dentro da câmera, ok? Agora, tudo que a gente for fazer na nossa câmera, a gente vai programar. Então, para ela seguir nosso personagem, como a gente vai definir as áreas, a gente vai programar isso. Do jeito que a gente faz isso, a gente vai vir aqui em objeto, a gente vai criar um novo objeto e vai criar um obj câmera. A gente vai adicionar um evento create e aqui eu vou criar 4 variáveis, ok? Todas essas variáveis aqui que eu vou criar, elas vão ser globais, ou seja, quando a gente cria uma variável global, a gente pode usar em qualquer objeto, é como se fosse uma variável que pertence a todos os objetos, então se eu quiser usar no meu player, se quiser em inimigo, tudo isso eu vou poder usar, e a gente vai criar global, porque como eu disse, a câmera é muito importante nesse tipo de jogo, ela que define as áreas, então a gente vai usar muito. Então para ficar mais fácil, pra gente não ter que ficar se referindo, por exemplo, objeto, câmera, pronto, a variável que a gente quer, eu já crio uma global, que a gente vai usar em vários objetos, ok? Então, para começar, eu vou criar a global.cmw, que é a largura da nossa câmera, width dela, ok? Câmera width, e a gente vai colocar que é igual a câmera get view width. Essa aqui é a função que a gente usa para pegar qual é a largura de uma câmera, e aqui dentro a gente tem que colocar qual é a câmera que a gente quer pegar a largura. Se a gente vir aqui na Room, a gente pode usar várias câmeras no nosso jogo, nesse caso aqui a gente só vai usar uma, ok? E a que a gente está usando é a View Câmera 0, ok? Agora a gente faz a mesma coisa para altura, então global
global.cmh, ok? Para altura. Então a gente troca aqui para a altura dela também. E a gente referencia a mesma câmera. Então agora a gente tem duas variáveis, uma com a largura da nossa câmera e uma com a altura. Agora a gente vai criar mais duas, uma global.cmx, então o x da nossa câmera, que a gente vai deixar -1 por enquanto, e global.cmy é igual a -1 também. Agora vamos entender como que a gente vai definir esse x e esse y na nossa câmera. Quando a gente está falando da câmera, o ponto 00 dela é aqui, é o canto superior esquerdo dela. Então, se a gente pensar, por exemplo, eu vou falar que minha câmera X e minha câmera Y, as coordenadas dela vai ser igual à coordenada do personagem. Esse ponto aqui, o 00, ele vai ser aqui. Então, ele vai pegar se eu falar que a coordenada, ele vai colocar o canto esquerdo superior dele no personagem. Então, a ponta da câmera, essa ponta, vai ficar aqui no personagem. Então, é como se a câmera estivesse nessa posição aqui. E a gente não quer isso, certo? A gente quer que a câmera esteja centralizada no nosso personagem. Então, nosso personagem é o meio e a câmera tá focada nele. Então, se a gente for pensar, a gente só precisa pegar metade da câmera. Se a gente tá aqui com o nosso personagem, a gente pega metade da largura da nossa câmera e coloca para a esquerda, e a gente pega metade da altura da nossa câmera e coloca para cima. Então, se a gente jogar a câmera para esquerda e para cima, ele vai, em vez de ficar o ponto esquerdo superior aqui, vai ser o centro da nossa câmera, ok? Então a gente pode vir aqui e colocar global.cmx é igual ao objeto player.x menos global.cmw dividido por 2, ok? E a gente faz a mesma coisa, objeto player y menos global.cmh, ok? Só que a gente tem que atualizar essa posição todo frame, certo? Então vamos adicionar um evento step. Então a gente pode só copiar esse global.cmx e cmy e colar no nosso step, porque se o nosso personagem se mover, o x dele e o y dele mudar, a gente quer que a nossa câmera se mova também. Aqui, só pra gente poder ver, eu vou vir aqui em background. Eu vou alterar a cor do nosso background por enquanto, eu vou colocar um verde aqui meio comum, assim, só um verde só pra gente poder ver. Só que aqui a gente só tá guardando essa informação da posição que a câmera tem que estar em duas variáveis. A gente ainda não está falando para a câmera se mover, qual é o ponto X e o ponto Y da câmera. Então a gente vai usar uma função do Game Maker chamada câmera set view pos, ok? E essa função pede 3 argumentos. Qual é a câmera que a gente quer mexer, qual o X e qual o Y dela. A câmera que a gente quer mexer é a view câmera 0. A posição X é global. A posição X é global.cmx e a posição Y é global.cmy, ok? Se a gente colocar a nossa câmera dentro do jogo e executar, agora a gente vai ver que o nosso personagem sempre está centralizado e a câmera está seguindo. Não dá pra gente ver que ela está seguindo porque não tem nada, mas pelo jogador estar sempre centralizado, isso é um sinal que a câmera está funcionando e ela está seguindo o nosso personagem, ok? Agora, uma coisa que a gente pode fazer é dar uma suavizada nessa câmera, ok? Para ela não ficar sempre focada, seguindo perfeitamente o personagem, seguindo estaticamente, sabe? Sempre grudada no personagem. Uma coisa que eu gosto de fazer é adicionar um pouco de suavidade na câmera, ok? Para isso, a gente pode usar uma função chamada lerp. Então, aqui no global.cmx, eu vou colocar lerp e vou colocar esse valor dentro, entre parênteses. E aqui, o lerp, ele pede 3 argumentos. Primeiro, um valor 1, o valor que a gente vai iniciar, ok? O valor 2, que é o valor que a gente quer ir, e o quanto em porcentagem a cada frame a gente quer se aproximar desse valor, ok? Então, se a gente for pensar que eu tenho 2 pontos e eu quero me aproximar 50% dele a cada frame, então 50% é a metade. Então, se eu sair do ponto A e o ponto B, primeiro eu vou ir para meio dele, depois do meio do meio, depois do meio do meio do meio. Então, eu vou aproximando 50% a cada frame do valor atual. Então, se a gente colocar aqui, o valor 1 é o global.cmx e o valor 2 é o ponto que a gente colocou anteriormente, o ponto X do nosso jogador, menos a metade da largura. E aqui a gente coloca o quanto a gente quer se aproximar. Eu vou colocar ponto 2, ok? Um valor que eu gosto de colocar, mas se você quiser você pode aumentar o quão rápido ela se aproxima ou o quanto devagar. Então vai ficar mais suave, a câmera vai demorar um pouco mais para seguir o nosso personagem. Então eu faço a mesma coisa aqui para o Y, vou colocar lerp global.cmy, objeto player y e 0.2, ok?
Agora, se a gente executar o nosso jogo, a gente vai ver que a câmera demora um pouquinho mais. Não dá pra gente ver direito, mas a gente consegue ver que o personagem se afasta um pouco mais aqui na direção, ok? Então a câmera tá vindo aqui. Uma coisa que a gente pode fazer para ajudar a gente a visualizar é criar rapidinho uma sprite para nossa câmera. Então eu vou criar aqui sprite câmera. Eu vou colocar um tamanho, sei lá, 16 por 16. E eu vou colocar qualquer coisinha. A gente pode colocar só um círculo aqui. E eu vou colocar essa sprite no nosso objeto câmera. Para a gente conseguir ver essa sprite, a gente pode colocar que o X e o Y desse nosso objeto câmera é igual ao global.cmx, né? Para a gente poder, porque no momento a gente só está usando o cmx e o cmy para alterar a câmera, o nosso objeto, se a gente não alterar, ele vai sempre estar nesse canto aqui. Então se a gente executar o nosso jogo agora, a gente vê que está aqui essa nosso objeto câmera, e você vê que ele demora um pouquinho para se aproximar do nosso personagem. Então quando eu aperto para andar, ele dá uma afastada, e se eu solto, ele demora um pouco para chegar no centro do nosso personagem, ok? Se você não quiser mais testar usando a sprite, é só tirar o visible da nossa câmera, ok? Então agora a gente já tem a nossa câmera funcionando, ok? Ela segue o jogador e a gente já consegue saber qual é a largura, a altura dela, e o ponto X e o ponto Y. Agora vamos começar a criar os nossos inimigos e definir as áreas onde eles aparecem e definir aquilo que eu falei de se ele se afastar muito da câmera, ele vai pro outro lado da câmera, ok? Na pasta que tá aqui na descrição, com todas as sprites que a gente vai usar no nosso projeto, tem o SPR Enemy Orc, ok? Eu só vou arrastar ele pra dentro, ok? É uma spritezinha simples. Eu vou colocar para ser middle center o ponto dele, e eu vou criar aqui rapidinho um objeto Enemy Orc, ok? Aí eu vou passar a sprite para ele e a gente vai adicionar um evento step, ok? Eu vou só colocar ele aqui na nossa room, só pra gente já ter ele aqui. Então eu vou colocar ele aqui em cima e a gente vai fazer o seguinte. A gente quer que se ele tiver num valor menor do que a nossa câmera, ok? Se ele subiu aqui, então se a gente pensar que o X e o Y da nossa câmera aqui, se o Y dele for menor, ele estiver para cima da nossa câmera, a gente quer que ele vá parar aqui embaixo. Então a gente quer que o Y dele seja o Y da nossa câmera, mais a altura dela, e a gente pode dar um espacinho. E a mesma coisa para o X. Se o X dele for um valor maior do que o X da nossa câmera, mais a largura da nossa câmera, a gente quer que o X dele seja o X da nossa câmera menos um valor, ok? Então, se a gente colocar o nosso inimigo aqui, a gente vai vir aqui e a gente vai escrever isso agora. Então, vai ser if y for menor do que global.camera y, e aqui eu vou colocar um valor para ser o nosso espaço, ok? Para ele só não... se ele só não sair assim da câmera, ele não sai teleportado, vai ter uma borda que a gente pode pensar nessa área aqui, que ele ainda pode sair da nossa câmera, mas se ele se afastar muito, aí sim ele vai ser teleportado. Então eu gosto de deixar essa borda aqui, ok? Então eu vou antes criar uma variável aqui local chamada, pode ser border, ok? A borda que a gente vai ter ali um espaço onde ele ainda pode se afastar da nossa câmera para ele não sair teleportado. E eu vou colocar o valor de 64, ok? Aí, se o Y dele for menor aqui, o Y da nossa câmera menos a nossa borda, o Y dele vai ser igual a global. O Y da nossa câmera mais a altura da nossa câmera, então global.câmera H mais border, ok? Se ele tiver um Y menor do que o Y da nossa câmera menos 64, vamos supor que seja aqui, ele vai ser teleportado pro Y da nossa câmera mais a altura da nossa câmera mais 64, ok? Então vai ser mais ou menos por aqui. Então se ele fica muito longe da nossa câmera, ele é jogado pro outro lado. Agora a gente pode fazer a mesma coisa para a parte de baixo. Então se o Y dele for maior que o global.cmy mais global.cmh mais underline border, o Y dele vai ser global.cmy menos underline border, ok? Então se a gente executar o nosso jogo agora só para ver, a gente tem nosso inimigo, ele tá parado aqui, ok? Agora a gente consegue ver que a câmera tá se mexendo certinho. Eu vou fazer ele sumir da parte de cima aqui. Então se ele desaparecer por um tempo aqui em cima, se a gente se afastar o suficiente, ele vai aparecer aqui embaixo, ok? Então
Da mesma forma que se ele descer 64 pixels depois que ele sair da nossa câmera, ele vai aparecer 64 pixels acima da nossa câmera. Então, a gente já tem esse efeito onde o inimigo sempre está cercando a gente, ok? Na verdade, a gente precisa fazer para o X também, além do Y. Então, a gente vai colocar if X for menor do que o global.câmera X, esse MX, menos underline border, o X dele vai ser igual a global.câmera X mais global.câmera W mais underline border, ok? A gente tá fazendo o mesmo código que a gente fez aqui, só que trocando os Ys por X, ok? E as larguras, as alturas por larguras. E a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui, então. If X for maior que global.câmera X mais global.câmera W mais underline border, o X dele vai ser igual a global.câmera X menos underline border, ok? Então, se a gente executar o nosso jogo agora, a gente vai poder andar aqui, ele vai sair da câmera desse lado, 64 pixels, e vai aparecer desse lado aqui. Da mesma jeito, se ele desaparecer em cima, ele vai aparecer embaixo, e se ele desaparecer na nossa direita, ele vai reaparecer aqui na esquerda, ok? Então, agora a gente já tem a nossa câmera funcionando e a gente tem o início ali do nosso inimigo, que a gente ainda vai fazer ele... Os inimigos, na verdade, não são muito complexos, não tem muito mais o que a gente fazer quanto a eles, mas eles vão ali perseguir a gente, eles também vão colidir um com os outros para se afastar, porque tem esse efeito no Vampire Survivors, onde eles não estacam um em cima do outro pra gente não poder matar todos de uma vez, eles sempre ficam separadinhos também para cercar a gente. Também isso a gente vai ver nos próximos vídeos, ok? Então, esse aqui foi um vídeo bem importante porque a gente define essa questão da câmera, que é uma coisa que a gente vai usar muito ainda para spawnar os inimigos, para os nossos poderes também. A gente vai ter que utilizar essa câmera. Então, é isso. No próximo vídeo a gente vai começar a programar nossos inimigos e alguns ataques básicos ali pra gente conseguir matar eles e dropar XP, pra gente poder evoluir, poder aprender upgrade. Enfim, vai ter tudo isso ainda, ok? Então, é isso. Aqui embaixo na descrição tem todas as minhas redes sociais, Discord do canal, o de sempre, eu sempre falo. Enfim, vocês podem dar uma olhada aí, tem bastante coisa legal. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar um like, compartilhar com um amigo que sempre quis aprender a fazer um jogo do Vampire Survivors. Talvez seja o momento dele começar a programar até. É sempre bom receber gente nova, é sempre bom saber que vocês estão gostando. Também agradeço o feedback aí dessa série que fazia tempo que eu não fazia uma série. Então é bem legal saber que vocês gostam, bem legal saber que vocês gostaram dessa ideia de trazer esse tipo de jogo. É isso, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.